Olá, pessoal! O tema de hoje é gêmeos monozigóticos e dizigóticos, apresentados por mim, Gabriele e Fábia Bruna. Os irmãos gêmeos são gerados em uma mesma gestação e possuem, portanto, a mesma idade. Alguns apresentam-se bastante semelhantes e outros são completamente diferentes. Aqueles gêmeos muito distintos são chamados de dizigóticos, enquanto similares são chamados de monozigóticos. Esses aqui são os monozigóticos, são idênticos, e o de cá diferente são os dizigóticos. Os gêmeos dizigóticos ou bivitelinos são originados a partir da liberação de dois ovócitos no momento da ovulação. Bom, neste caso, por serem gerados de ovócitos e espermatozoides diferentes, apresentam poucas semelhanças genéticas, apenas aquele que ocorre entre outros irmãos. Por essa razão, os gêmeos dizigóticos são chamados de fraternos. A placenta dos gêmeos dizigotos é separada. Todavia, algumas vezes não é possível distingui-las facilmente, em virtude da proximidade excessiva entre elas. A proximidade pode ser tão grande que a diferença só pode ser feita observando-se a região conhecida como zona T, onde é possível visualizar dois âmnios e dois córios. Eles compartilham de 50% da informação genética, podem ou não ser do mesmo sexo, ter ou não o mesmo fator sanguíneo, e se assemelhar ou não. Não são mais parecidos do que irmãos da mesma idade. Aqui na imagem a gente vê aqui, ó, o córeo, que é essa partezinha aqui, e o âmnio, que é essa linhazinha aqui que está perto do branco. A gente vê que cada um tem a sua, né? A metade de todos os gêmeos fraternos são compostos por pares, geralmente um menino e uma menina, e apenas um quarto é composto por crianças do mesmo sexo, sendo, no caso, né, dois meninos e duas meninas. Eles ficam em duas bolsas amnióticas e duas placentas separadas. Tem casos, assim como eu já disse, que eles são muito perto, que a gente pode até confundir se eles são da mesma placenta, mas são separados. A maioria dos gêmeos fraternos desenvolve-se de ovócitos fecundados na mesma ocasião, quando o ovário ele libera dois ovócitos e ocorre duas fecundações. Mas também pode ocorrer aqueles casos em que um é liberado em um dia e o outro até 2 dias depois. E também pode ocorrer o caso de ser fecundados ovócitos com sêmen de pais diferentes, que é normal, que sim, é muito difícil acontecer, mas pode acontecer por ser dois ovócitos e dois ovócitos fecundados. A gestação de gêmeos dizigóticos é muito comum em tratamento para infertilidade, em razão da inserção de vários embriões no útero da mulher. Pode ocorrer a fixação e desenvolvimento de mais de um bebê. Existe ainda os gêmeos monozigóticos ou univitelinos, que são aqueles gêmeos idênticos. Esses gêmeos são formados a partir do mesmo zigoto, ou seja, né, após o processo de fertilização que ocorre a divisão. Em virtude dessa característica, eles possuem o mesmo fator, o mesmo patrimônio genético e são considerados idênticos. Esses gêmeos, eles obrigatoriamente são do mesmo sexo. Então, se for menino, semi-masculino, no caso, vai ser dois irmãos do sexo masculino ou então dois do sexo feminino. Também pode acontecer assim, ó, que dois gêmeos idênticos, mas um é menor e outro é maior. Essas características físicas, fenotipas, elas podem acontecer ou por falta de algum bebê recebe mais sangue do que o outro, ou alguma deficiência mesmo que pode ocorrer, porque eles são geneticamente idênticos, mas eles podem ter diferenças físicas e psíquicas. Mas do ponto de vista genético, eles são idênticos.
A formação dos gêmeos monozigóticos pode ocorrer no primeiro dia de fertilização, ou até em 14 dias após. E em 30% dos casos, essa formação inicia-se com a separação dos blastômeros por volta do terceiro dia, quando o zigoto ainda é chamado de mórula. Nesses casos, durante o desenvolvimento, observa-se a formação de córeo e âmino individuais. Em 70% dos casos, no entanto, a formação começa mais tardiamente e verifica-se a formação de um córeo e 2 âminos, quando a divisão inicia-se até o 8º dia de fecundação, e um âmino e um córeo, quando a divisão é iniciada após esse período. O saco vitelino, o haploide e o cordão umbilical formam-se separadamente, com cada embrião possuindo o seu. Menos comuns são os gêmeos idênticos, originados na fase da segmentação, onde precocemente os blastômeros se separam. E neste caso, cada gêmeo possui seu próprio anexo embrionário, mas as placentas de ambos podem se fundir. Aí aqui na imagem tem a explicação, né, de como acontece, que é a fertilização de um único óvulo através de um único espermatozoide e o zigoto continua a se dividir até formar uma massa celular, que é a mórula, né? Aí a partir dessa mórula acontece outra divisão, que aí essas duas divisões continuam se dividindo mais. Aí tem a formação dos gêmeos univetelinos, que pode apresentar em tipos de placenta fundida ou compartilhada, que são esses dois modelos que estamos apresentando aqui. Algumas vezes, problemas nas separações dos gêmeos idênticos geram um desenvolvimento de um indivíduo unido por alguma parte do corpo, que são chamados de gêmeos sianeses. Eles podem ser gerados por divisão completa ou por indivíduos com posterior fusão de algumas estruturas. De acordo com o nome da parte que em si encontra ficcionada, os gêmeos recebem uma diferente denominação, como toracópicos, unidos pelo tórax, e cefalópogos, unidos pela cabeça. É aí que a gente vê alguns exemplos, né, desses bebês. Quando é possível fazer a separação já imediata, quando o bebê nasce, ocorre essa separação para que eles tenham uma vida melhor, e quando não é possível, são estudados os casos. O normal é a mulher liberar apenas um óvulo, que será fecundado por um único espermatozoide e dará origem a um só feto. Por que algumas mulheres eliminam 2 óvulos ao mesmo tempo ou um óvulo que, depois de fecundado, dá origem a 2 embriões? Existem várias teorias para explicar o caso dos gêmeos não idênticos. Uma delas defende que a elevação de certos hormônios estimula a liberação dos óvulos e por isso a gestação gemelares são mais frequentes entre os 30 e 37 anos da mulher. Outra levanta a possibilidade de que essa elevação hormonal esteja associada a algum tipo de alimento. Já se constatou também que a frequência dessa gestação é pequena entre os orientais e um pouco menor entre os brancos do que os negros. Quando a gestação de gêmeos idênticos provenientes de um único óvulo, as teorias são muitas, mas nada de muito concreto foi encontrado para explicar por que isso acontece. Parece não haver dúvida, porém, de que não há componente genético envolvido, ao contrário do que acontece com os gêmeos não idênticos. Muito obrigada. As referências bibliográficas. Fim.